Alô Brasil, salve meus queridos! Já sabemos que existem algumas teorias relacionadas à definição de ácido e de base. Recapitulando com vocês, a definição segundo Arrhenius. Ácido é toda substância hidrogenada que, em meio aquoso, sofre o processo chamado de ionização, que é a quebra da ligação polar com a consequente formação de íons. E teremos aqui a liberação de um único cátion, o íon H+, chamado de hidrogênio ionizável. Ok? Este processo de ionização, tá? A reação envolvendo um ácido e a água, podemos observar então essa separação. Notem de novo, ó, eu tenho o hidrogênio ligado com o cloro. Então, em meio aquoso, a gente vai poder notar que o cloro acaba ficando com um elétron que era do hidrogênio. Então, temos a formação de íons H+, e Cl-. Trata-se aqui de um processo exotérmico, ou seja, que libera calor para o ambiente. Com isso, então, a temperatura do ambiente, da vizinhança, tende a aumentar. Tudo bem? Como então podemos representar esse processo de ionização? Tá? Grosseiramente falando, vamos separar o hidrogênio do restante do composto. Então vamos aqui notar que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O cloro, sendo da família 17, tem 7 elétrons na camada de valência. O hidrogênio precisa de um elétron, o cloro também precisa de um elétron. Então eles vão compartilhar, ok? Porém, o cloro, como é mais eletronegativo, esse par de elétrons fica mais próximo do cloro do que do hidrogênio, provocando uma deformação na nuvem eletrônica, o que, em meio aquoso, facilita a quebra da ligação. O cloro, então, sendo mais eletronegativo, acaba ficando com um elétron que era do hidrogênio. E bem sabemos, então, que quem ganha elétrons fica negativo, quem perde elétrons fica com a carga positiva. Tá certo? Porém, vamos notar que nessa situação o hidrogênio positivo ainda é uma espécie instável, já que ele precisava de um elétron a mais para ficar estável. Já que ele perdeu o único que ele tinha, agora ele vai precisar de 2 elétrons. Então, entra aqui para nós a molécula de água na jogada. Esse hidrogênio ionizável liga-se com a molécula de água via ligação coordenada ou dativa, onde somente, neste caso, o oxigênio é que vai colaborar com esses 2 elétrons que o hidrogênio ionizável precisava, tá certo? Formando o que nós chamamos de íon hidrônio, H3O+. Então, podemos representar esse processo de ionização de forma simplificada, tá? HCl e mais em meio aquoso, formando o íon H+, mais Cl-. Ou a forma completa, a água participando da nossa reação, neste caso, atuando como reagente. Tá? Então, ao invés de formar íon H+, posteriormente teremos a formação do íon H3O+. Tá? Então, não se assuste se, ao invés de aparecer íon H+, aparecer H3O+. Tá? Que ele está representando, então, a ionização completa. Firmeza? Ok. Bom, com relação... nós temos aqui um psil com relação a esse processo de ionização. Nós podemos generalizar para os compostos inorgânicos falando o seguinte: a quantidade de hidrogênios que você tem na fórmula é a quantidade de íons H+, que serão formados para os respectivos ácidos. Porém, eu chamo a sua atenção para os seguintes casos. As substâncias que apresentam as fórmulas H3XO3 e H3XO2, onde esse X pode ser o fósforo, o arsênio ou antimônio. Comumente utiliza-se como exemplo o fósforo. Logo, para a fórmula então, H3PO3, nós vamos poder notar o seguinte: o fósforo, família 15 da tabela periódica, apresenta 5 elétrons na camada de valência. Ele vai estabelecer 3 ligações covalentes normais, com 2 oxigênios e mais um hidrogênio, e a ligação dativa
com um dos oxigênios, ou seja, somente ele é que vai entrar com esse par de elétrons para o compartilhamento, ok? Vamos notar o seguinte, que se tratando de oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão ligados diretamente ao átomo de oxigênio. Por isso, vamos notar então que para a fórmula H3PO3, em meio aquoso, nós teremos a formação de 2 hidrogênios ionizáveis. Tá certo? Então, dos 3 hidrogênios presentes na fórmula, 2 vão formar íons H+. Já para a fórmula H3PO2, vamos notar então que nós teremos apenas um desses oxigênios ligados com o hidrogênio. Ok? Então, dos 3 hidrogênios que nós temos, teremos a formação de apenas um hidrogênio ionizável. Tá certo? Então, fique esperto com esse detalhezinho importante aí, hein? 2 casos especiais para nós. Tá? O H3PO3 libera 2 hidrogênios e o H3PO2 libera apenas um hidrogênio ionizável. Este processo de ionização, na verdade, na prática, ela ocorre de forma parcial. Tá? Então, para um ácido que apresenta 3 hidrogênios, por exemplo, ele não vai perder esses 3 de uma vez só. Ele perde o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Então, a ionização parcial ela ocorre em etapas. Tá? Aplicamos para ácidos que contêm mais de um hidrogênio ionizável. Exemplo aqui para nós, o H2SO4, 2 hidrogênios. Então, vou retirar em meio aquoso, vou retirar o primeiro hidrogênio, beleza? Esse hidrogênio forma a carga positiva, então o restante do composto fica com a carga negativa. Então, vou pegar agora esse composto formado, HSO4-, e vou retirar o segundo hidrogênio. Beleza? Pronto, tá? Então, retiramos de forma parcial. Tá? Na forma global, você vai acabar chegando no que nós estamos acostumados, né? Que é a forma direta aqui para a gente. Tudo bem? Mas atenção, você só vai fazer a ionização parcial caso o exercício solicite. Tudo bem? Caso contrário, você pode fazer tranquilamente aí a ionização total, direto. Tá? H2SO4 virando 2 íons H+, mais SO4, 2-. Tudo bem, meu campeão? Bacana! Daqui a pouco a gente retorna falando então a respeito da classificação dos ácidos. Até daqui a pouco.